Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Os Milagres de Abraão, um sujeito de papel. A certa altura, lendo os processos, me deparei com a transcrição 2636, que trata do imóvel bonito, adquirido por Abraão da Silva. O documento tem um rasgo no nome de Abraão, por isso não é possível identificar seu nome do meio. Aqui não surge um herdeiro, surge todo um braço familiar. De ressurreição à multiplicação de terras, são verificados verdadeiros milagres. A imaginação é o limite. Até o lastro dominial nos paroquiais número 35 e 95, já problemáticos, parecem forjados. Todos os eventos decorrem da transcrição 2636, em que Manuel dos Santos Rosa aparece junto a Joaquina Martins, transmitindo 1/4 das terras do imóvel para Joaquim dos Santos Rosa, que teria vendido para Abraão Simeão da Silva em 1888. O primeiro problema é que não há registro em nenhum outro local de Manuel dos Santos Rosa e Joaquim dos Santos Rosa. Joaquim dos Santos Rosa teria vendido as terras que adquiriu de Joaquina Martinho, repare que o nome nunca é o mesmo, e Joaquim dos Santos Rosa a Abraão Simeão da Silva em 1888, quando Abraão tinha pouco mais de 20 anos. Abraão Simeão da Silva seria proprietário de 1/4 do imóvel até 1940, data de sua morte, conforme consta na certidão de óbito que pode ser encontrada em anexo. Causa estranheza o fato de que Abraão passou a negociar suas terras depois de morto ou com mais de 100 anos de idade. A área do imóvel bonito era de aproximadamente 3.600 alqueires, ou 17.424 hectares, considerando a área inicial de 4 léguas quadradas, cada légua equivalente a 900 alqueires e cada alqueire equivalente a 4,84 hectares. Somente Abraão Simeão da Silva teria cadastrado área maior que a do imóvel, 19.000 hectares, de acordo com o extrato da cadeia nominal na folha 48 do processo, e negociado 4 vezes a área do imóvel, aproximadamente 76.000 hectares, de acordo com o mesmo extrato da cadeia dominial. Ignorando a fraude evidente, seria possível que os herdeiros estivessem negociando as terras do pai? Sim, desde que feito através de concessão de direitos hereditários. Isso chegou a acontecer em 2006, mas em um contexto bastante estranho. Consta na certidão de óbito de Abraão Simeão da Silva que haviam 2 herdeiros, Miguel Simeão da Silva e Badia Simeão da Silva. Os oficiais de cartório que concederam entrevistas para essa pesquisa afirmavam que os herdeiros eram pessoas simples, que pareciam não conhecer o processo. É no mínimo curioso que esses herdeiros não tenham reivindicado a herança do pai falecido na primeira metade do século XX até os primeiros anos do século XXI. Para chegar ao território, eu normalmente pego a linha Goiânia-Goiás, Dianópolis, Tocantins, na rodoviária interestadual de Goiânia e desço no 0 hora de Teresina, no Goiás. Há alguns anos, a agência pública fez uma reportagem sobre a grilagem no Mato Piba, contando, entre outras histórias, o caso da invasão da fazenda Boqueirão, situada no município de Dianópolis. Em depoimento ao MP, prestado em 22 de agosto de 2017, uma moradora afirmou que a comunidade foi invadida em junho daquele ano por 4 homens armados que diziam estar a mando dos grupos empresariais LSC e JB, este do carioca João Batista Fernandes, cujas iniciais JB batizam várias de suas empresas.
Há que se considerar também a possibilidade de algumas pessoas terem notado as fragilidades em torno da propriedade de Abraão Simeão da Silva, expandindo a rede de grilagem. Um caso notável é o de João Batista Fernandes do Nascimento. João Batista teria adquirido parte das terras de Abraão Simeão da Silva, junto de Francisco Joaquim do Nascimento, e as revendido a dezenas de compradores, conforme processos. Há acusações de que servidores públicos do INCRA teriam participado do esquema. Foram abertos processos disciplinares, mas até o momento nada foi comprovado. O problema é que anos mais tarde, o mesmo João Batista Fernandes do Nascimento aparece como procurador de Délia Maria do Nascimento, onde Miguel Simeão da Silva e Badia Simeão da Silva, também representados por João Batista Fernandes, transmitem os direitos hereditários dos mesmos, 1/4 das terras da Fazenda Bonito, que Abraão teria adquirido e vendido a vários compradores, entre eles João Batista Fernandes do Nascimento. Ora, se o próprio João Batista Fernandes do Nascimento teria adquirido parte dessas terras com Abraão Simeão da Silva e revendido a terceiros, como é possível que queira obter para Délia Maria do Nascimento o mesmo 1/4 das terras? O fato dos herdeiros nunca terem procurado a herança e o baixo valor oferecido pelo imóvel, conforme consta no processo, reforçam os indícios de grilagem. E, curiosamente, em outro processo, João Batista Fernandes do Nascimento aparece outra vez, agora como representante da empresa Cepasa Construção Empreendimentos e Serviços Ltda, na qual João Batista é sócio de Délia Maria, conforme anexo 24, que entrava em conflito com Benedito Moreira de Souza por parte dos mesmos 1/4 das terras da Fazenda Bonito. É registrado inclusive um boletim de ocorrência por moradores quilombolas contra João e Délia. Ou seja, João Batista aparece em pelo menos 3 processos diferentes, sem contar os que tratam das terras vendidas por ele, brigando pelas terras da Bonito. Outro caso singular ligado a Abraão é o de Eustáquio Borges de Oliveira, que teria adquirido 1.500 alqueires, equivalente a 72.600 hectares, da Fazenda Bonito de Abraão, área 4 vezes maior que a dos registros paroquiais, com várias sobreposições. Consultando o laudo da oficiala do cartório de Cavalcante, descobri que várias matrículas foram transferidas por Eustáquio a partir de 2002, muitas sem registro anterior. De acordo com a oficiala, quanto às matrículas que mencionam Fazenda Bonito, considerando apenas as que foram vendidas por Eustáquio Borges de Oliveira, se somássemos as áreas, chegar-se-ia a uma área aproximada de 11.400 alqueires, o que equivale a 55.176 hectares. Tamanha a fraude gerada por apenas um indivíduo. Técnicos do Ministério Público Federal vieram a confirmar as suspeitas, indicando que os números de documentos apresentados para Abraão são falsos e não existe no cadastro de pessoas físicas. A Receita Federal informou que Francelina Simeão da Silva, indicada como mãe de Abraão nos documentos dos processos, não possui filho como Abraão Simeão da Silva. Não bastasse isso, a diretoria do Foro do Paranã, Tocantins, informou que tramitou na comarca o processo de número 567 de 2002, atuado em 23 de 5 de 2002, em que figurou como requerentes Miguel Simeão da Silva e tem por objeto o registro de nascimento e óbito de Abraão Simeão da Silva. Foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido para declarar que Abraão Simeão da Silva nasceu em 12 de março de 1867 e faleceu em 12 de agosto de 1940, na Fazenda Prata, município de Paranã, Tocantins. Nascia e morria, assim, um sujeito de papel, que viveu apenas nos processos. Hoje, Juvelan e as empresas do Grupo Dinâmica, com títulos ligados à Transcrição 2636, se enfrentam na Justiça
pela propriedade das terras, sem possibilidade de conciliação pela sobreposição dos imóveis, expondo as fragilidades dessa ampla rede de solidariedade. Apesar de conhecer os dois casos, eu não saberia dizer quem está certo ou menos errado. Deixo esse julgamento para o leitor. Fato é que no meio dessa confusão estão os Calunga, brigando pela manutenção de seu modo de vida e, indiretamente, pela conservação do cerrado. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.